Então a questão é, qual dessas alternativas aqui são verdadeiras? Ou caso só exista uma, qual é a verdadeira? E aí ele dá as opções, somente a A, somente a B, somente a C ou as duas primeiras. Então vamos lá. Na proposição A, ele diz que a raiz quadrada de 0,16 é 0,4. Na opção B, ele diz que 0,2 dividido por 0,1 vai dar 0,2. E na letra C, ele diz que 4 sétimo é maior do que 3 quinto. Então vamos lá. Primeiro pegando aqui a A. Será que a raiz quadrada de 0,16 é 0,4? Então a gente sabe, por exemplo, ó, que a raiz quadrada de 16 é 4. Por quê? Porque 4 ao quadrado dá 16. 4 ao quadrado é 4 vezes 4, que é 16. Então, uma maneira da gente verificar se isso aqui é verdade ou não é fazendo como? Se 0,4 for raiz, então 0,4 vezes 0,4, ou seja, 0,4 ao quadrado, tem que dar isso aqui. E aí a gente verifica, tá? Então, será que 0,4 ao quadrado dá isso aqui? Então, observa. A raiz quadrada de 16 é 4, né? Porque 4 ao quadrado é 16. Então, se isso aqui for raiz, 0,4 ao quadrado tem que dar isso aqui. Então, aí você vai fazer a conta e verificar. Então, ficaria 0,4 vezes 0,4. E aí você tem o que? O produto de números decimais. Uma maneira de você fazer esse produto é você entendendo como ele funciona, né? O produto decimais. E você faz assim. Então, esquecendo aqui a vírgula, então ficou 4 vezes 4. Né? Porque isso aqui, esquecendo a vírgula, né? Você tem isso aqui, ó, 0,4 vezes 0,4. E 0 à esquerda não precisa colocar, então ficou 4 vezes 4. 4 vezes 4 dá 16, não é? 4 vezes 4 dá 16. Só que agora você vai ter que colocar a quantidade de casas decimais. Então aqui, ó, você tem uma casa decimal, ou seja, depois da vírgula só tem um dígito. E aqui também você só tem uma casa decimal. Então uma casa decimal aqui com aqui dá duas casas decimais. Então o seu resultado ele tem que ter duas casas decimais. Então vai ficar aqui, ó, 0,16. Então 0,4 ao quadrado aí é isso aqui, 0,16 ou 16 centésimo. Outra maneira de você ver isso aqui, né, é entender porque soma as casas decimais é o seguinte, ó, você só vai transformar em fração. 0,4 é 4 décimos, ou seja, 4 por 10. Vezes 0,4 aqui, ó, 4 décimos. Então você ficou aqui, ó, com um produto, né, uma multiplicação de frações. E aí você só vai fazer numerador vezes numerador, 4 vezes 4, 16. E aqui 10 vezes 10, 100. 16 mil por 100 dá 0,16. Então outra maneira de você verificar é transformando decimal em fração, beleza? Então ele diz, ó, raiz quadrada de 0,16 é 0,4. Verdade, né? Porque 0,4 vezes 0,4 dá 0,16. Uma outra maneira que você poderia fazer seria a seguinte. Então você já sabe que essa aqui é verdadeira. Então a primeira proposição, a primeira alternativa é verdadeira. E outra maneira que você poderia verificar era fazendo o quê? Ó, transformando esse 0,16 em fração. Então vai ficar assim. A raiz, eu vou fazer aqui, ó, de 16 centésimos, né? Tem duas casas decimais, ou seja, depois da vírgula tem dois algarismos, então fica 16 por 100. Se você dividir 16 por 100, dá 0,16. E estando assim, você pode aplicar a seguinte propriedade. Quando você tem uma divisão, você pode fazer assim, ó, você pode separar. Então vai ficar a raiz de 16 dividido aqui pela raiz de 100. Tá ok? Então você pode usar essa propriedadezinha aqui. E aí a raiz de 16 é 4, porque 4 vezes 4 é 16. E a raiz aqui de 100, a raiz quadrada de 100 é 10, porque 10 vezes 10 dá 100. Então ficou, ó, a raiz de 16 é 4 e a raiz de 100 é 10. Se você dividir 4 por 10, dá justamente 0,4. Então é outro caminho que você tem aí como uma opção para seguir, beleza? Letra B. Será que dividindo 0,2 por 0,1 dá 0,2? Então vamos lá.
Uma maneira da gente fazer a letra B seria o quê? Observe. Você tem, por exemplo, ó, que 6 dividido por 2 é 3. Porque 3 vezes 2 dá 6. Então, usando essa ideia aqui, você pode aplicar aqui também, é a mesma ideia. Então, usando essa ideia, na letra B, a gente tem aqui, ele está dizendo que 0,2 dividido, né? A gente sabe que uma divisão, a representação é o quê? Uma fração. Então, eu posso representar assim, a divisão. Então, 0,2 dividido por 0,1. Então, usei essa notação aqui, usei a fração para representar a divisão, ok? E ele está dizendo que isso é igual a 0,2. Será que isso é verdade? Se isso aqui for verdade, então a gente já viu aqui, ó, com essa ideia que se for verdade, então 0,2 vezes 0,1 tem que dar o numerador. Então, como se faz? Ó, esse vezes esse dá o de cima. Então, se isso for verdade, esse cara aqui vezes ele tem que dar o de cima. Tá ok? Então, logo, 0,1 vezes 0,2 teria que dar 0,2. Será que vai dar? E aí pronto, ó, você tem multiplicação de números decimais, aí você só vai fazer a continha. Então, 1 vezes 2 aqui dá 2, né? Esquecendo aqui a vírgula. Só que você tem que ter no resultado o quê? Duas casas decimal, né? Porque você junta, né? Uma casa decimal daqui com uma daqui. Então vai ficar assim, ó, 0,02. Então esse é o resultado. Então logo, essa alternativa B é falsa. Você poderia até resolver, enxergar de maneira lógica, né? Ó, 0,2 dividido por 0,1 é 0,2. A gente já sabe que um número, todo número dividido por 1 é ele mesmo. Todo número dividido por 1 é ele mesmo, né? Porque 6 aqui, ó, vezes 1 dá 6. Então, ó, eu tenho um número que dividido por alguma coisa dá ele mesmo. Então, para essa divisão aqui dele mesmo, a única opção que a gente teria no denominador seria o quê? 1 e não 0,1. Então, para que isso aqui dê igual a esse, aqui teria que ser 1. Porque a gente já sabe aqui, ó, que todo número dividido por 1 é ele mesmo. Então, 0,2 dividido por 1 daria 0,2. Beleza? Então, aqui a gente já, usando essa lógica, já podia prever que essa aqui é falsa. Uma outra maneira que você teria para fazer, para verificar essa alternativa, seria o seguinte, ó. 0,2, você quer dividir 0,2 por 0,1. Então, o que é que eu vou fazer aqui? Eu vou multiplicar em cima e embaixo por 10, para poder matar essa vírgula aqui. Então, multiplicando por 10 em cima e embaixo. Então, a gente já sabe bem essa propriedade, né, que é para transformar, encontrar frações equivalentes. Então, você vai multiplicar em cima e embaixo pelo mesmo número, eu dividi em cima e embaixo pelo mesmo número, tá ok? Então, estou multiplicando para deslocar essa vírgula daqui para cá. Então, 0,2 vezes 10 dá o que? 2. Beleza? E 0,1 vezes 10 dá 1. Então, dividir 0,2 por 0,1 é a mesma coisa que dividir 2 por 1. São equivalentes. E 2 dividido por 1 dá 2. Beleza? Então, usando essa ideia, o resultado correto da divisão de 0,2 por 0,1, o resultado correto é o quê? É 2. E não 0,2 como ele está afirmando aqui, beleza? Então, é falso. O resultado correto é 2 e não 0,2. Então, isso é um jeito fácil de você também conseguir fazer continhas envolvendo aí números decimais. Você fazer multiplicações em cima e embaixo pelo mesmo número de forma que você consiga matar a vírgula, beleza? E aí vem a letra C. A letra C, ele está afirmando que 4 sétimos é maior do que 3 quintos. Então você tem várias maneiras, né, de verificar isso aqui. Uma delas seria você dividindo. Você já sabe que esse tracinho aqui, né, da fração é a divisão. Então isso aqui é a mesma coisa que 4 dividido por 7 é maior do que 3 dividido por 5. Será que isso é verdade? Então se é uma divisão, uma opção seria você dividir. Então vamos dividir 4 por 7. Aqui, ó, 4 dividido por 7. E aí, como a gente procede, né? 4 é a mesma coisa que 40 décimo. Então, aqui décimo. 40 dividido por 7 dá quanto? 40 décimo dividido por 7 dá 6. 6 vezes 7, 42. Então, vai dar 5. 7 vezes 5, 35. Então, sobra 5. Se você quiser continuar, você continua. Mas eu vou parar aqui.
Por quê? Porque, observe, vou dividir agora 3 por 5. Dividindo aqui, ó, 3 por 5, você usa a mesma lógica. Ó. 3 inteiro é a mesma coisa que 30 décimo. Então aqui é décimo. 30 por 5, 6. 6 vezes 5, 30 para 30, nada. Então aqui a gente tem que 3 dividido por 5 é exatamente 0,6, ou seja, 6 décimos. Então isso aqui é como se fosse o quê? 60 centavos, tá? 6 décimos é a mesma coisa que 60 centavos. Basta você colocar na forma de fração. Você coloca isso e isso aqui na forma de fração que você pode verificar facilmente. Ó. 6 décimos é 6 por 10. E 60 centésimo é 60 por 100. E aí fica fácil você verificar que isso aqui é verdade. Né? Uma opção seria você simplificar o lado direito. Ou seja, dividir em cima e embaixo por 10. Beleza? Então aqui, ó, 4 dividido por 7 é próximo de 0,5. É um pouquinho maior do que 0,5. Porque não sobrou zero aqui, ó, sobrou alguma coisa. Então poderia continuar a divisão se eu quisesse. Então, olhando para cá, eu consigo deduzir o quê? Que 4 dividido por 7 é um número que é um pouquinho maior do que 0,5, mas não chega a 0,6, tá? Não chega a 0,6. Então você vê aqui, ó, deu 0,5 e sobrou alguma coisa. Então ia aparecer algum número aqui, alguns dígitos aqui que eu nem preciso saber que dígito é esse, tá? Então só fazendo essa parte da conta eu já consigo deduzir que 4 sétimos é menor, né, do que isso aqui. Então isso aqui é como se fosse perto de 50 centavos, ok? Então 50 centavos é menor do que 60 centavos. Então a gente deduziu que 50 centavos, isso aqui, ó, vai aparecer, né? Se você quisesse continuar a conta, você continuaria, mas nem precisa. Então você viu que 0,5 é menor que 0,6, ou seja, 4 sétimos é menor do que 3 sétimos. Ele disse que era maior, então é falso. Na verdade é menor. Esse é um caminho. Uma outra maneira de você comparar frações seria você fazendo o quê? Ó? Transformar, né? Você vai pegar uma fração equivalente a essa e uma fração equivalente a essa, de forma que elas tenham o mesmo denominador. Então, ó, aqui o denominador é 7 e aqui é 5. Então, você fazendo 7 vezes 5 dá 35. Então, você consegue uma fração equivalente a essa que tem um denominador 35. E consegue uma equivalente a essa que também tem um denominador 35. Tá? Então, essa é a grande sacada. Fazer o produto dos denominadores. E aí, observa. Ó, você tem 4 sétimos. Ó, 4 sétimos é igual, é equivalente a alguma fração que tem o denominador 35. Então você tem que multiplicar 7 por quanto para dar 35? Você tem que multiplicar 7 por 5. Então você está usando essa ideia aqui, esse princípio, né, de fração que você pode multiplicar em cima e embaixo pelo mesmo número. Tá? Esse princípio você vai ver que a gente vai estar usando direto. Então multiplicar embaixo por 5 também tenho que multiplicar em cima. 4 vezes 5, 20. Então você deduziu aqui que 4 sétimos é a mesma coisa que 20 e 35 avos. 4 sétimos é equivalente a 20 e 35 avos. Tá? Essas duas frações aqui são equivalentes. E aí você aplica a mesma ideia aqui. Você tinha aqui, ó, 3 quintos. 3 quintos. Ele é equivalente a alguma fração com denominador 35. Tá? 5 vezes quando dá 35? Vezes 7. Se multiplicou aqui por 7, multiplica em cima. 3 vezes 7, 21. Então, 3 quintos é equivalente a 21 e 35 avos. 21 e 35 avos. Então ficou assim, ó. 20 e 35 avos é maior ou menor que 21 e 35? Como os denominadores são iguais, basta você olhar para o numerador. Então você vê que 20 é menor que 21. Então 20 é menor que 21, logo 20 por 35 é menor do que 21 por 35. Então outro caminho que você pode aí usar para comparar frações, tá? Então você tem dois caminhos. Ou faz a divisão aqui, ó, 4 por 7 e aqui 3 por 5. E aí você olha lá o número decimal, o resultado. Ou você transforma essas frações, né, em frações equivalentes que têm o mesmo denominador. Porque tendo o mesmo denominador, fica fácil você comparar. Porque basta você olhar os numeradores, beleza? Desse jeito, qual a alternativa correta? Então vamos marcar lá. Na opção E diz que é somente a A, então é ela mesmo, né?
somente a opção A é verdadeira, porque a B e a C são falsas. Então a gente fica com a alternativa A. Então nosso gabarito é a letra A. Apenas a primeira afirmação é verdadeira. A B e a C são falsas. Beleza?